Der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Det här blir ju precis tvärtom för oss. Alltså det här är en grön omställning för oss blir en svart omställning. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. Espero que o tempo, mais depressa do que devagar, permita esclarecer o sucedido. É dever dos governos a atração de investimento empresarial, designadamente promover a atração de investimento estrangeiro. Uma parte da história envolve as reservas de lítio em Montalegre e Boticas e teve desenvolvimentos em Bruxelas já depois da demissão de António Costa. Na noite de segunda-feira, 13 de novembro, os representantes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão aplaudiram uma nova lei. É a lei mais rápida de sempre na União Europeia. O Regulamento Europeu das Matérias-Primas Críticas vai obrigar os governos de todos os Estados-membros, Portugal incluído, a autorizar a extração de minérios estratégicos, como o lítio, no máximo de 2 anos. Para esclarecermos o que é possível no caso do lítio, temos de viajar até Bruxelas, Pequim e Washington. Só assim poderemos responder à pergunta fundamental: como vai esta nova política europeia de extração de recursos mudar a nossa vida? Todos os governos portugueses, na última década, olharam para o lítio em Trás-os-Montes como um Eldorado. Ali, em Boticas e Montalegre, estarão as maiores reservas da Europa, como mostra este gráfico da administração norte-americana, ainda que não cheguem a representar 1% das reservas mundiais. Tal como o carvão foi para o século XIX e o petróleo para o século XX, estes minérios parecem ser agora os motores da nova economia verde, que produz carros elétricos, telemóveis, painéis solares, turbinas eólicas. As suspeitas do Ministério Público português recaem sobre a autorização dada este ano a 2 empresas, a Luso-Recursos e a Savana. Mas ninguém foi ainda acusado de traficar influências ou tentar corromper governantes ou dirigentes das agências ambientais. A Luso-Recursos e a Savana não têm qualquer outra atividade mineira. Têm contra si vários processos judiciais. São contestadas pelas autarquias de Montalegre, do PS, e Boticas, do PSD, e originaram vários movimentos de cidadãos que se opõem às minas. A Savana é uma empresa inglesa cotada em bolsa. A sua experiência anterior é igual à de outras empresas júnior do setor mineiro. Concorre a uma licença, faz o projeto e, uma vez obtida a autorização de exploração, vende-a a uma empresa maior com experiência naquela atividade complexa. A Savana é efetivamente uma empresa de desenvolvimento mineiro, a tal Junior Mining Company, como normalmente se refere no mercado internacional. E temos certeza que teremos os parceiros necessários para fazer isto acontecer. Não passará o nosso plano por fazer uma alienação total, passará eventualmente sim por fazer uma parceria que incluirá em algum momento uma percentagem de capital. A Luso-Recursos recebeu a autorização do governo para construir uma mina em Montalegre. A Luso-Recursos pode ser considerada uma startup dentro de um grupo económico de construção onde tem a componente mineira. O anterior ministro do Ambiente chegou a questionar a sua competência. O que é que aconteceu quando o seu ministro disse que nós não éramos competentes ou que não éramos profissionais? O problema é que o projeto era extremamente complexo. O que estamos a delinear é ter a componente da operação, mas é óbvio que temos que ter subcontratação e parceiros tecnológicos para a implementação, cada um na sua área, seja na área mineira, seja na área da mineralogia ou na área da hidrometalurgia. Em Portugal, como nos outros países que descobrem reservas de minérios, há um jogo das minas. Na primeira etapa, as empresas menores, ou a startup,
como ouvimos, ganham o direito de exploração. Até confirmar esse direito, a Luz aos Recursos já teve de responder em tribunal. Ganhou o processo à sua antiga sócia, uma empresa australiana que também reivindicava direitos ao lítio de Montalegre por ter estado presente no primeiro contrato com o Estado em 2012. Mais tarde, outro ex-sócio de Ricardo Pinheiro acusou-o de promover um golpe palaciano para controlar a empresa. Essa será a base da atual investigação do Ministério Público aos negócios do lítio. Com uma investigação judicial, o escrutínio dissuade o interesse das mineiras globais. A Savannah, por exemplo, vendeu à gigante Rio Tinto os seus direitos de exploração numa mina em Moçambique em dezembro de 2021 por 9,5 milhões de euros. As autoridades fiscais de Maputo ainda estão a tentar cobrar impostos sobre esse valor, mas a Savannah entende que a venda estará isenta de taxas. Enquanto aguardam pelos contratos finais com o Estado, as empresas júnior também tentam financiar-se com apoios públicos. A Savannah, integrada num consórcio com várias universidades europeias e outras empresas, recebeu perto de 166 mil euros de apoio comunitário. A mesma Savannah é um dos promotores do projeto Cadeia de Valor das Baterias, liderado pela Galp, que poderá beneficiar de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas esse consórcio só virá a receber fundos se a União Europeia aceitar ampliar os subsídios, como explicou em julho no Parlamento o Ministro da Economia. Há 3 agendas que ainda estamos a negociar. Uma delas envolve, que é a agenda da Galp, uma notificação à União Europeia para ver se os subsídios podem ser ampliados, e é algo que nos preocupa e temos que resolver, porque as notificações à Comissão Europeia depois demoram o seu tempo. O projeto está parado. O mesmo aconteceu há 2 anos, quando a Galp anunciou que iria comprar 10% do capital da Savannah. O anúncio valorizou as ações da empresa, mas 5 meses depois foi corrigido. Afinal, a Savannah não chegou a acordo com a Galp. Por muitas esperanças que os governos mostrem, tudo pode não passar de uma quimera. Todo o valor acrescentado dos íons de lítio surge depois da refinação, quando a pedra já foi transformada em carbonato de lítio e hidróxido de lítio. Só nessa altura começa a ter um valor comercial significativo. Mais de 85% da riqueza gerada será na produção de baterias. A estratégia do governo passava por desenvolver toda essa riqueza em Portugal, como nos explicou a secretária de Estado da Energia. Ana Fontoura também foi referida no processo atual como alvo de pressões. Só faz sentido termos extração no nosso território se aqui tivermos também atividades de refinação e atividades de produção de baterias. Construir fábricas de baterias ou mesmo apenas refinarias depende de uma teia complexa de interesses internacionais e de ajudas de Estado que Portugal não tem como pagar. Portugal é o país europeu que gasta menos dinheiro do seu orçamento com medidas de apoio ao ambiente e política de energia. A Suécia é um dos que gastam mais. Existem ainda grandes divergências entre os Estados-membros, que vão desde a Alemanha, que gasta mais de 1% do seu PIB nacional de 2021, até Portugal, que gasta 0,02%. Entrevistámos em Bruxelas a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, que coordena as políticas de concorrência. There are a number of dilemmas. Actually, they're piling up. One dilemma is that not every member state would have the fiscal space to support their industry, that be the mining industry or productive industry for that matter. A Suécia deu o empurrão decisivo para a política europeia de Minas durante a sua presidência do Conselho Europeu. O presidente da LKAB, a empresa pública de Minas, é também o presidente da Euromines, o grupo de pressão que negocia com Bruxelas as políticas sobre matérias-primas críticas. A Lei das Matérias-Primas Críticas, de Van der Leyen, não tem um orçamento próprio. A sua vice-presidente acredita que não deve haver financiamento comunitário. But I don't think that it necessarily will have to come through the European Commission. The European Commission is a huge bureaucracy. It's not a bank. It's not a fund. O governo dos Estados Unidos disponibiliza cerca de 370 mil milhões de dólares para impulsionar a transformação do setor energético. Em França, em março, Emmanuel Macron anunciou um fundo de 500 milhões de euros para promover a ascensão de Paris como líder europeu no financiamento da exploração mineira sustentável. Entretanto, o governo alemão
está a planear o seu próprio fundo de 1.000 milhões de euros para as matérias-primas. Que efeitos pode ter esta política se os países ricos investem e os pobres, por muitos minérios valiosos que tenham, não? Há uma concentração do investimento em indústria verde em algumas regiões do continente europeu, o que pode, em termos de futuros, de longo prazo da Europa, significar uma divergência ainda maior entre os países. O que defendemos é um enquadramento de auxílios de Estado robusto, porque a União Europeia deve incentivar a indústria europeia, mas que ao mesmo tempo não crie desequilíbrios internos que depois podem ser prejudiciais. No Instituto Ibérico de Nanotecnologia, em Braga, encontramos Pedro Salomé, doutorado em Engenharia Física, que é o maior especialista português em baterias. Economicamente, para Portugal, seria de máxima importância estratégica termos a produção de células, a produção de packs e, claro, e com isso atrair a indústria automóvel. A comissária europeia Margrethe Vestager é cautelosa na forma como promete uma estratégia europeia que impeça que, em Portugal, fiquem apenas os buracos abertos pelas escavadoras nas minas. I don't know in detail the project in Portugal, but what we have been developing as a strategy within the European Commission is to say that if you have the resource, well, you should also have your share of the value added. So our idea was to say, if you're a resource-rich country, you should not only take out the resource, you should also have part of the processing. Portugal não tem, neste momento, nenhuma refinaria aprovada. A Aurora Lithium, que resulta de um consórcio entre a portuguesa Galp e a sueca Northvolt, anunciou que iniciaria as operações em 2025. Mas, até agora, nem a metafórica primeira pedra foi colocada nos terrenos em Setúbal, onde a refinaria devia começar a laborar dentro de pouco mais de um ano. Em resposta às nossas perguntas, a Galp esclarece que ainda falta uma decisão final de investimento. A Luso Recursos, empresa que depois de muitas polémicas judiciais tem licença para extrair lítio no município de Montalegre, também quer construir uma refinaria junto da mina. Mas no dia em que recebeu a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente para a mina, a empresa ficou a saber que deveria realizar um novo estudo de impacto ambiental para ali instalar a refinaria. Ao serviço do Instituto Geológico Mineiro, nos anos 90, Luís Martins fez parte da equipa que descobriu as reservas de lítio em Trás-os-Montes e explica-nos como outros minerais críticos, como o cobre, o zinco e o tungstênio, são ainda hoje extraídos em Portugal sem que o país lucre o que podia com isso. Portugal é um dos principais produtores europeus de alguns metais considerados hoje como críticos e estratégicos, como é o caso do cobre e do tungstênio. Mas, no entanto, nunca conseguimos formar condições para construir uma completa cadeia de valor desses metais em Portugal. Assim, é o país que perde esse valor acrescentado. As próprias empresas mineiras concordam que a Europa parte atrás da China nessa corrida. A China fez uma aposta muito clara no desenvolvimento da indústria de lítio e da indústria de baterias e de mobilidade elétrica muito mais cedo do que fez a Europa e em grande escala. E hoje são um ator muito relevante neste setor a nível mundial. É impossível dizermos vamos fazer uma cadeia de valor das baterias em Portugal ou ibérica. É impossível. Mas não é impossível na Suécia, onde, como vimos, os apoios do Estado são maiores e a maior empresa mineira é pública. Mas Kiruna, na Lapónia sueca, é um caso extremo. O solo onde a cidade cresceu está a ceder. A escavação excessiva da mina desde o século XIX fez com que Kiruna ficasse sem chão firme. Muitas casas e edifícios públicos em Kiruna estão a ser lentamente demolidos. A LKAB, empresa mineira estatal, está a reconstruir a cidade a alguns quilómetros de distância das galerias subterrâneas da mina. Den här fyndigheten som presenterades då, den är ju känd sedan 1960-talet, så det är inget nytt. Det är en järnmalmsfyndighet som råkar innehålla en liten andel sällsynta jordartsmetaller. Så att den här nya gruvan, den är ju ett sätt
för Sverige och för LKAB att gröntvätta, greenwash, en ny järnmalmsgruva. Em Monte Alegre e Boticas, as comunidades queixam-se do mesmo. Eu tenho muito receio que, a meio da exploração, uma vez que já vem decaindo o interesse monetário do lítio, realmente decaia a tal forma em que nem se acaba a exploração, nem se faz depois a reposição. E o meu receio é esse, é que será perder tudo, ganhar absolutamente nada com isto. Man från EU ser ju norra Sverige, Finland, Norge som oexploaterade områden som man kan, som bör koloniseras, bör industrialiseras, som har stora förutsättningar för all form av exploatering i den här gröna omställningens tecken då. Der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Det här blir ju precis tvärtom för oss. Alltså det här är en grön omställning för oss blir en svart omställning. Quando a Comissão Europeia fala em transição verde, está a referir-se, sobretudo, à indústria automóvel. 60% das necessidades destes minérios críticos destinam-se ao setor dos transportes. Com o fim dos combustíveis fósseis, a indústria automóvel procura substituir os veículos a gasolina por carros elétricos. Em 2016, Matthias Müller, o então diretor executivo da Volkswagen, classificou qualquer plano para as fábricas de baterias da própria empresa como um disparate. Mas desde então a Volkswagen começou a planear várias fábricas de baterias em Ontário, no Canadá, e Wolfsburgo, no norte da Alemanha. A Mercedes-Benz, a Total e a Stellantis criaram a sua primeira Gigafactory conjunta de baterias europeias em França em maio. A Europa tem apenas 14 fábricas de baterias em funcionamento. Várias estão planeadas, mas os anúncios nem sempre se concretizam. Até agora, há apenas um único projeto de fábrica de baterias anunciado para Portugal. Como se vê no mapa, o Estado português e a CALB da China assinaram um memorando de entendimento em 2022. A empresa reservou terrenos em Sines para construir a sua fábrica, mas o projeto não está garantido. No anúncio que fez sobre esse acordo à Bolsa de Valores de Hong Kong, a empresa chinesa explica que o memorando com Portugal pode ou não prosseguir. O memorando, sublinha a CALB, não é um acordo juridicamente vinculativo. O maior fabricante mundial de baterias de íons de lítio, a chinesa CATL, planeia produzir células em Erfurt, na Alemanha, e em Debrecen, na Hungria, para utilização nos automóveis desportivos da Mercedes. Para já, Portugal tem apenas uma pequena fábrica de baterias de lítio que importa a matéria-prima principal da China. Chama-se Miterboost e produz baterias de armazenamento para energia solar. A Europa ainda está um pouco atrasada nessa Europa e até mesmo os Estados Unidos. Estamos muito atrasados nessa parte. Há alguns projetos em carteira, conheço-os, mas não estão em linha de um espaço curto de tempo da gente poder dizer em 2025, 24, 27 vai estar operacional. Não tenho essa visão. Ainda vai demorar. O Tribunal de Contas Europeu mostra as previsões oficiais. Em 2030, a capacidade de produção de baterias na União Europeia poderá atingir quase 1.200 gigawatts por ano, 16 vezes mais do que em 2022. Em 2030, a esmagadora maioria dessa indústria estará a funcionar no centro e leste da Europa. O Tribunal de Contas Europeu adverte que os anúncios dos fabricantes não são seguros. Muitos deles nunca se chegam a realizar. Estes anúncios de fábricas são também eles um jogo. Os governos dos países escolhidos usam a publicidade para demonstrar que são eficazes a atrair bons investimentos. Mesmo quando Musk anuncia que vai abrir uma fábrica na China, ou quando diz que vai passar a refinar lítio no Texas, porque fora da China ninguém o fazia. Paradoxalmente, é interessante ver que a própria China está a apresentar soluções tecnológicas muito mais avançadas do que o resto do mundo. Por exemplo, as baterias de íon de sódio. Já há várias cidades na China em que têm redes de autocarros
dezenas de autocarros a correr, a serem movimentados com baterias de íon de sódio. Em março, o fabricante chinês INA apresentou o primeiro automóvel com baterias de íons de sódio. Tem uma autonomia de 250 km. Ao contrário do lítio, o sódio é barato e acessível. Não há lítio suficiente para fazer uma transição completa de todos os veículos no mundo. Também não queremos isso. Há alguns veículos que não vai ser possível, que não faz sentido eletrificar. Vamos ter que ter outras soluções se queremos descarbonizar. We cannot just continue as we are. We cannot just take every diesel or gasoline car and exchange it for an electrical vehicle. O futuro ainda vem longe, mas podemos aprender com o passado, explica Sérgio Rodrigues, com uma comparação simples. Estamos na fase da disquete. A União Europeia quer reabrir muitas das minas que fechou nas últimas décadas para não ser dependente da China. Today, China controls the global processing industry. Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. Mas é a China que tenta encontrar alternativas ao lítio mais baratas e menos raras. As baterias de sódio, como ouvimos, estão a ser desenvolvidas na China, que domina a produção do lítio, e não pela Europa, que procura reduzir a sua dependência dele. Ao mesmo tempo que critica a sua dependência da China, a União Europeia cai numa aparente contradição. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, os 27 países da União Europeia aprovaram 11 pacotes de sanções sobre matérias-primas como o petróleo, o carvão, o aço e a madeira. Mas entre março de 2022 e julho de 2023, a Europa importou 13,7 mil milhões de euros de matérias-primas essenciais da Rússia. A análise dos dados da autoridade aduaneira russa mostra que uma só empresa daquele país vendeu pelo menos 308 milhões de dólares de titânio para a União Europeia através das suas sucursais na Alemanha e no Reino Unido. Esta empresa é detida, em parte, pelo Consórcio Estatal de Defesa da Rússia. Sergei Chemezov, um aliado próximo de Putin, é o presidente destas duas empresas russas. Os dois foram oficiais do KGB, na Alemanha de Leste, na década de 1980. Chemezov e a empresa estatal Rostec são alvos das sanções da União Europeia por fornecerem tanques e armas ao exército russo. Mas na Europa, a Airbus, o gigante aeroespacial parcialmente detido pelos Estados francês, alemão e espanhol, continuou a pagar milhões a essa empresa russa. Entre o início da guerra na Ucrânia e março de 2023, a Airbus importou pelo menos 22,8 milhões de dólares de titânio da Rússia, um aumento de 4 vezes em valor e toneladas comparado com os 13 meses anteriores. Um porta-voz da Airbus respondeu às nossas perguntas dizendo apenas que não tem comentários a fazer sobre os pormenores e a evolução dos volumes de abastecimento de titânio. A nossa investigação identificou várias outras empresas mineiras russas que continuam a exportar para a União Europeia. Perguntamos ao governo português se concorda com estes negócios com a Rússia, o inimigo declarado da União Europeia. A Rússia é um grande produtor de minerais críticos, está no top 3 de vários destes minerais de que precisamos para a transição climática e, portanto, não é possível fazer este caminho sem a utilização daquilo que é a capacidade importante que a Rússia tem neste mercado. Por isso chamamos a este trabalho jornalístico, feito em colaboração por mais de 15 jornalistas em 10 países europeus, o jogo das minas. Uma mina constitui, na maioria esmagadora dos casos, uma agressão ao ambiente, a um território, a uma paisagem. A Europa tem, nos últimos 20, 30 anos, estado muito dependente, em termos de matérias-primas minerais, do exterior, nomeadamente partes do mundo, como a África e a Ásia, e tem importado essas matérias-primas dessas partes do mundo e muitas vezes exportado as consequências, os impactos ambientais relacionados com a sua extração. Ora, esta política é fácil de perceber que não é sustentável nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Right now we are living way beyond our planetary means. It's simply not possible to continue like this.
A resposta a estas dúvidas pode não ser simples, mas a União Europeia parte atrás da China na tecnologia e nos recursos. E Portugal, que já enfrentava a concorrência dos seus parceiros europeus ricos, tem agora de resolver uma crise que derrubou um governo ainda antes de se extrair 1 grama que seja de lítio nas contestadas minas de Trás-os-Montes.